Bem-vindos a mais um vídeo do Agentes Livres, agora para falar sobre a quarta semana do nosso futebol americano. E então esse vídeo aqui vai ser um vídeo com os destaques principais, aí, o que a gente selecionou de melhor dessa rodada para vocês. Esperamos que vocês gostem. Então começando aí pelo jogo de quinta-feira, entre Chicago Bears e Green Bay Packers, em Green Bay. Isso aí. Jogo interessante, né, na verdade, assim, antes da temporada começar, a gente até poderia imaginar que nem ia ter graça, né, ia ser um passeio do Packers, mas o Chicago tem se mostrado um time extremamente difícil de ser vencido. O Packers ainda é favorito, porque é um time atual mais completo, a gente sabe disso, é um time melhor e tem o fraco Aaron Rodgers, né, um dos piores quarterbacks da liga. Enquanto o Chicago Bears ainda é um time em evolução, tem um quarterback contestado, né, tem muitas dúvidas aí, tem uma parte da torcida que quer que o Trubisky seja o titular, outra parte acha que ainda tem que dar mais tempo para ele aprender, mas a questão como sempre é um clássico divisional e isso, acho que esse jogo entre Bears e Packers, nos últimos anos o Packers sempre é favorito, sempre é mais forte, mas mesmo assim tem muitos jogos interessantes aí entre essas duas equipes. Exatamente. O ano passado também o Packers era favorito e teve muita dificuldade para derrotar o Chicago, né? E eu acho que vai ser de novo assim a mesma coisa em relação ao ano passado, né? E os Bears estão mostrando um time bastante competitivo, principalmente correndo com a bola, né? É um dos melhores times com ataque terrestre. Vai ser uma defesa não, vai ser um teste para essa defesa do vai ser um Packers, né? Vai ser um teste porque a defesa ela não é tão boa contra o ataque terrestre, então o Chicago vai ter que explorar essa deficiência do adversário, né? Mas por outro lado, o Packers tem um dos melhores ataques lançando a bola e Chicago está com uma secundária que está com dificuldade de parar o ataque adversário quando ele lança a bola, então pode ser o que desequilibra esse jogo aí. E outra, uma notícia boa é que o Bakhtiari e o Bulaga treinaram. Isso é muito importante. São dois titulares. Se eles jogarem vai ser ótimo, porque vai pegar um pass rush bem complicado, bem forte, né? E o Rodgers já foi sacado 13 vezes, é o quarterback mais sacado. Mais sacado, né? Então precisam muito desses dois jogadores para ter o mínimo de tempo possível para jogar, né? É um clássico, né? Um dos principais clássicos da NFL, na verdade, assim, então eu acho que isso talvez influencie na partida, mas jogando em casa a gente sabe da força desse time de Green Bay, a gente viu na última partida contra o Bengals, que pelo menos parece ser um time nesse momento pior que o Bears, que como foi difícil, né? Sim. Mesmo jogando em casa, mas mesmo assim o Packers deu um jeito de vencer, né? Ali no final. Então vai ser um jogo de duelos interessantes também. Essa defesa do Bears é uma defesa que pressiona muito, então exatamente essa volta dos jogadores da linha ofensiva do Packers é essencial, porque poderia fazer diferença pro Bears nessa partida, né? Que com certeza vai ser que pra vencer eles vão ter que incomodar o Rodgers, né? Na verdade todos os times pra vencer o Packers tem que fazer isso. Ele faz quando ele tem tempo pra lançar a bola. E o Bears poderia apostar nisso. Então com essa volta desses jogadores pode ser que a equipe do Packers tenha aí uma vantagem a mais. Mas eu acho que vai ser um jogo bem interessante, né? Um duelo que sempre é muito legal, mesmo tanto faz em Green Bay ou Chicago, né? As duas equipes parece que tem mais vontade de jogar aquela rivalidade, né? São as duas equipes mais antigas da NFL. Exatamente, é um jogo muito clássico, é realmente um clássico, né? Eu acho que talvez seja o principal clássico da NFL, a gente pensar em história, tudo, então... Pra quem começou a acompanhar agora, parece que não, porque parece que o Bears é um time, por exemplo, pequeno, que não é... Mas não, né? Pelo contrário, é um jogo sempre legal de acompanhar, né? Não importa como os dois times estão vivendo atualmente, exatamente. Bom de ver. Então, para os pequenos duelos, vamos ver também como essa defesa do Packers vai parar esse jogo corrido dos Bears, né? A equipe enfrentou o Atlanta 2 semanas atrás, que tem um jogo corrido forte também e teve dificuldades. Então é um bom desafio. Mas por jogar em casa e por ser um time ainda melhor, eu ainda não vejo como Chicago tenha como vencer o Packers. Eu acho que ele vai equilibrar até o final. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Não acho que o Packers vai abrir uma vantagem e segurar, mas eu não consigo ver o Chicago ainda vencendo o Packers fora de casa. Então eu aposto em Green Bay nessa partida. Também vou nos Packers. Eu vou em Green Bay. Eu acho que o começo do jogo deve ser equilibrado. Não acho que em nenhum momento vai ser uma vitória absurdamente por uma larga.
vantagem, assim. Mas eu também acho que, por exemplo, na NFL, às vezes às vezes um time ganha de 10 pontos de diferença, mas o jogo não foi essa diferença toda. Então, eu não duvido que o Packers acabe aí abrindo uns 2 touchdowns de diferença, mas eu acho que isso vai acontecer mais pro final da partida. Isso. Penso que pelo menos até a metade ali eu não consigo ver um deslanchamento, mas também a gente nunca sabe, né? Mas eu vou no Packers também, acho que é o melhor time atualmente, né? Exatamente. E agora a gente pode prosseguir, então, vamos falar sobre Redskins e Chiefs. Grande jogo. Esse jogo é muito interessante, né? Eu gosto quando a NFL faz essas mudanças. Exatamente. Porque, né, você ainda comenta, você sempre gosta de comentar sobre justamente quando essas equipes que elas não estão em muito destaque, de repente elas estão. Semana passada a gente até falou do Raiders e Redskins, que foi um jogo bem legal. Exatamente. Apesar de que o Raiders não jogou tão bem. Mas foi uma surpresa, foi interessante. E a semana também né? Esse jogo é o jogo de segunda-feira, é o jogo do Monday Night, é o jogo único, né? Então todo mundo vai estar vendo essa partida. E são duas equipes que geralmente não estão nesse horário, né? E pelo que elas vêm jogando nesse ano, tem tudo pra ser um jogo muito legal. Exatamente. E o Washington é a segunda semana seguida nesse destaque. Muito importante para aquela equipe, né? Sim. E vamos ver, né? Se eles mostrarem o mesmo futebol que mostraram contra o Raiders, vai ser um jogo muito bom. Eu não sei se é possível, né? Eles manterem esse nível. E da mesma forma que o Chiefs é um time, a gente percebe que o Chiefs é um time bastante constante. Né? Ele não é um time com 1 milhão de jogadas extremamente diferenciadas, tirando o calor do running back, que todo jogo aí tem feito uma corrida de 50, 60, 70 jardas, tanto que ele lidera a liga por corridas com mais de quase 150 jardas na frente do segundo, né? Exatamente. Se não me engano, ele está com umas 400, um absurdo, né? Mas Dalvin Cook em segundo. Com 200 e tanta, né? Então é uma diferença muito grande. Se ele manter essa média, ele vai manter calor, todos os né? recordes possíveis. Né? Então é difícil imaginar, na verdade, que ele mantenha essa média. Mas eu acho que esses ingredientes tornam esse jogo também um dos mais interessantes da rodada. Então ele merece todo esse destaque, né? E tem que ver se a defesa do Kansas City vai conseguir manter o que eles fizeram contra o Los Angeles Chargers. O Philip Rivers foi interceptado 3 vezes, né? A gente pode dizer que a maior parte foram erros dele e não necessariamente méritos da defesa, mas uma interceptação é sempre uma interceptação, né? Então eu acho que se eles mantiverem esse nível e conseguirem trabalhar assim para deixar o Kansas em dificuldade, o Chiefs sai com uma certa vantagem também, ainda mais por jogar em casa. Né? Exato. É a especialidade dessa defesa, né? Pressionar o quarterback para que ele erre. E roubar bolas, né? E tem uma secundária com o Peters, por exemplo, né? Que é extremamente competente nisso, né? Desde o ano passado... Para mim ele é um dos melhores. Um dos 3 melhores da liga. Com certeza. O ano passado essa defesa já teve números altos de interceptações e pelo jeito esse ano vai ser na mesma pegada, né? Então... eles vão ter que fazer o Kirk Cousins ficar incomodado no pote, né? Fazer ele não jogar como jogou contra os Raiders, né? Tava muito à vontade. Ele tava muito à vontade e estando à vontade lançando bem também, né? A gente vai ver agora se ele vai conseguir jogar bem também nesse jogo. É importante para os Redskins manterem a mesma forma e até mais, né? Porque vai pegar um time que é mais equilibrado. É um ataque que está funcionando bem e uma defesa que também está jogando muito. É um dos times mais equilibrados da liga atualmente. Eu acho que essa é a palavra, né? Com certeza. Extremamente equilibrado. Com certeza. Eu quero ver também esse jogo corrido funcionar ainda, né? Continuar funcionando. O Redskins está me surpreendendo principalmente por isso. Um ataque terrestre que não é falado e está conseguindo manter uma constância, né? Então, claro. Eu acho que vai ser um dos jogos mais equilibrados aí dessa rodada e é bem difícil apostar quem que vai ganhar. Ainda mais por esse momento dos Redskins. O Chiefs jogando em casa mais uma vez, né? É uma equipe muito forte em casa. Eu acredito que isso possa fazer alguma diferença nessa partida. Eu acho que a principal surpresa dessa partida é ver como esse time do Redskins vai jogar, porque jogou muito bem. A defesa jogou muito bem, né? É uma defesa que a gente não fala tanto, acho que ninguém na NFL comenta tanto, e jogou muito, muito, muito bem contra a equipe do Oakland, não deixou o Lynch jogar, o que é interessante porque vai enfrentar o Hunt, né, que é um running back que está passando por cima de todo mundo, né, vai enfrentar uma linha que também está muito bem entrosada, então acho que esses pequenos duelos ali, nesses duelos entre as linhas, eu acho que realmente a questão dos turnovers pode decidir muito essa partida. Eu acho que o quarterback que errar menos vai sair de campo vencedor. E exatamente por isso a gente tem que ver como é que o Cousins vai se portar. Ele vem de uma das melhores partidas dele como quarterback da NFL, né? Foi muito bem, muito seguro, entrosado, né? com os seus recebedores, né? Mas vai enfrentar um ambiente hostil e uma defesa que sabe roubar bolas. Eu acredito que ele vai ter bastante jardas, mas ao mesmo tempo ele
é um jogo bem perigoso pro Difícil Cousins, ele não né? cometer nenhum erro. Exatamente, e exatamente por isso o jogo corrido vai ter que funcionar. Vai. Mas é um duelo extremamente assim difícil de apostar, embora eu ache o Chiefs favorito até por jogar em casa. Mas o Redskins é um daqueles times que assim, é muito difícil apostar contra. Que é um time ele que é imprevisível. é muito imprevisível e quando ele joga bem é difícil bater, né? Ele passou por cima do Raiders, assim, fazia muito tempo que eu não via um time jogar tão bem contra o Raiders, né? E foi o que essa equipe do Redskins fez. Vamos ver agora jogando fora de casa. A gente sabe da diferença que como esse time joga fora de casa e dentro de casa. Mas contra o Rams, na segunda semana, jogou bem também. Eu aposto no Chiefs. Eu acho que o Chiefs é um time mais equilibrado, mas pode ser uma surpresa, assim, pode ser uma surpresa, né? Não tanto agora, mas pode ser que o Redskins vença, assim, não seria nenhum absurdo. E um outro detalhe importante é repetir a performance da defesa do Redskins de novo, porque o Alex Smith é o segundo mais sacado da NFL com 11, então é uma linha que não está conseguindo proteger ele muito bem. Eles sacaram muito o Carr na semana passada. Eles sacaram muito contra uma linha ofensiva boa. Muito boa, então eu acho que pode ser um dos caminhos para eles tentarem ganhar esse jogo, mas eu também vou apostar no Chiefs por estar jogando em casa. Jogando em casa, eu acho que tem um favoritismo. Eu vou com vocês, vou apostar no Chiefs. Mas segura. Mas eu acho que se o Redskins porventura vencer esse jogo, a gente talvez comece a falar no Redskins igual a gente falou de alguns times, por exemplo, Titans, até o próprio Lions, a gente comentou, né? Que de repente ele pode entrar em outro patamar. A gente sabe que ainda tá cedo da temporada, né? Da mesma forma que o primeiro jogo deles não significou nada e eles deram a volta por cima. Mas ganharam também o jogo dessa grandeza. Exatamente, ganhar do Raiders, que já não era favorito, depois ganhar do Chiefs, que é atualmente o melhor time da AFC, pode ser invicto, assim, né? Tá invicto ainda. Então, colocaria o Redskins em outro patamar, mas eu acho difícil isso acontecer. Não é impossível, mas o Chiefs é melhor e eu vou no Chiefs também. Então a gente pode falar agora um confronto dessa mesma divisão. Esse é um confronto muito interessante. Raiders e Denver Broncos. Eu acho que deixa mais interessante ainda esse confronto justamente a atuação fraca dos dois times nessa última semana. Porque se esse jogo fosse semana passada, a gente diria que o Raiders ainda está um patamar acima, né? Apesar do Broncos ter mostrado muito bom futebol nas duas primeiras semanas, o Raiders ele já era um time mais pronto, pode-se dizer assim. Sim. Mas agora a gente ainda tem um pequeno asterisco ali, né? A gente se pergunta, será que o Raiders vai jogar mal igual, ou pelo menos não tão bem, né? Ou realmente foi uma semana 100% atípica e esse time vai dar a volta por cima? É difícil avaliar isso, né? Mas pelo menos eu penso que, óbvio, que o Raiders não vai manter esse nível fraco. Não. Ele é uma das melhores equipes, né? Uma noite ruim é normal, o Patriots teve uma noite ruim, por exemplo, na primeira semana. Né? Mas é que é diferente quando a gente fala do Patriots, a gente sabe que nesse time ele sempre acontece isso. Claro. O Raiders é um time que tá tendo sucesso mais recentemente. Então... Exato, então não dá pra cravar, né? Exatamente. A gente ainda não sabe até que ponto esse time é tão constante assim, né? Exatamente. E tem um ponto que contribui pra isso o jogo é em Denver. E a gente sabe que enfrentar o Broncos naquele estádio é muito difícil. Então, eu acho que esse jogo também é recheado aí com diversos pontos muito interessantes. Né? Eu confio no ataque dos Raiders, eu acho que o jogo contra os Redskins não reflete o que essa equipe né? Eu acho que ofensivamente ela pode conseguir derrotar essa defesa dos Broncos, que é muito forte, mas a defesa me preocupa. A defesa dos Raiders eu acho que não segue o mesmo ritmo do ataque. O ataque é o potencial para ser um dos melhores da NFL. Né? O Carr ele é um ótimo quarterback, tem uma ótima linha, apesar do Cooper tá com bastante drops nessa temporada ainda, eu acho que é o melhor recebedor do time, com o Marshall Lynch, mas é uma defesa que está de novo cedendo muitas jardas, né? A secundária não está conseguindo trabalhar muito bem. E pelo lado dos Broncos, eu acho que o que surpreende nessa temporada, que foi uma falha no ano passado, é o jogo, parando o jogo terrestre. Que o ano passado foi muito ruim nessa parte da defesa. Eles jogaram contra o Melvin Gordon, jogaram contra o Elliott, jogaram com o LeSean McCoy e somando os três não deram 100 jardas. Que é um ótimo número. Absurdo, né? Então pegando um ataque que também tem um jogo terrestre ali, com o Marshall Lynch que é forte, né? Então pode ser um ponto interessante para esse jogo. E o ataque dos Broncos tá funcionando bem. No último jogo foi até relativamente bem contra uma forte defesa dos Bills, né? Só que vai precisar jogar bem mais agora. E eu acho que o ataque deles precisa contar muito com o jogo terrestre. Porque no jogo passado, a diferença dos dois primeiros jogos foi justamente que o CJ Anderson não conseguiu jogar. Acho que ele não bateu 50 jardas.
Então, justamente mostrou as deficiências do Simeon, né? Ele teve que lançar mais bolas, arriscou mais e acabou sendo interceptado 2 vezes, né, se eu não me engano. Exatamente. Então, se o ataque terrestre não funciona, eu acho que o ataque do Denver Broncos por si só acaba ficando bem mais fraco, né? Eu acho que Denver tem que seguir um pouco da receita que o Redskins fez contra o Raiders, né? Porque exatamente foi isso que aconteceu. O jogo corrido funcionou e isso abriu muitos caminhos pro Cousins jogar. Ele teve tempo no pocket, isso também vai ser importante, né? Eu acho que seguindo esse caminho, eu acho que Denver pode equilibrar a partida e quem sabe vencer o Raiders. Mas ao mesmo tempo, foi como a gente disse aqui, eu não acho que o Raiders vai ter um desempenho tão ruim. Claro, não. Eu acho que o time vai aprender. Ainda mais por ser um jogo de divisão, né? Exatamente, acho que até o nível de concentração é maior. E eu acho que o time vai aprender com essa derrota. Eu acho que os erros que aconteceram, alguns a gente já esperava, os erros da secundária, né? Eu acho que os times vão continuar explorando isso, né? Mas eu acho que principalmente a linha ofensiva e o ataque eu acho que vão funcionar melhor. É impossível que o time repita o mesmo nível de atuação. O cara é um grande quarterback, o resto do ataque também é um ataque muito interessante. Mas Denver tem pelo menos o caminho que pode seguir. Então assim como o Washington fez, eu acho que Denver vai ter que jogar no seu limite para vencer essa partida. Mas pode, eu acho que é uma possibilidade, é um duelo de divisão. Também 50-50. E jogando em casa também, né? Mas eu ainda aposto no Raiders, porque eu acho que o time, depois daquele chocolate que eles levaram do Redskins, não quer perder uma segunda partida seguida para uma equipe da divisão, né? O que poderia já causar algumas dúvidas. Será que esse time do Raiders é de verdade, né? Eu acho que eles vão dar a volta por cima e vencer. Eu já vou postar no Denver, jogando em casa. Eu confio nessa defesa e pagando o cara que eu acho que vai jogar muito bem nesse jogo. Eu vou com você, Michel. Eu vou apostar no Denver. Principalmente por causa do fator casa. Pode acontecer. Eu acho que assim, em campo neutro esse jogo já seria, vamos dizer assim, 52% pro Raiders, 48% pro Broncos. Como não é campo neutro, aí eu acho que o Denver ganha uma certa vantagem. Pequena, mas... Claro. Mas eu acho que o Broncos em casa vai fazer valer esse mano de campo. Mas eu também acho que o Raiders vai jogar bem melhor. Sim. E eu não acho que uma derrota nesse jogo vai ser o fim do mundo. Claro, sim, isso é importante deixar vamos claro. abrir perguntas. Isso é claro, claro. exatamente. Vamos abrir algumas perguntas principalmente pro Raiders, que é tipo assim, sempre tem, né, aquele pessoal, olha aí, todo mundo falava do Raiders, mas perdeu 2 seguidas, óbvio. Mas acontece, eu acho que esse é um jogo até que é possível perder. Sim. É contra um adversário muito forte. Eu acho que era mais improvável perder pro Redskins semana passada do que perder pro Broncos nesse domingo, né, jogando fora de casa, então. Mas pra conseguir essa vitória que eu tô esperando, o Broncos tem que acertar o jogo terrestre. Claro. Se o Raiders achar uma maneira de parar esse jogo terrestre, aí eu acho que o Raiders vai ganhar, mas a minha aposta é no Denver. Denver também. Bom, outro jogo de divisão que também é muito interessante, né? Todo jogo de divisão acaba sendo interessante, mas esse também é um clássico que nos últimos anos é um jogo sempre muito pegado, né? Steelers e Baltimore Ravens em Baltimore, né? Essa vez, pra sorte do Baltimore, não é em Londres. Eu acho que eles não gostariam de voltar pra lá tão cedo, né? Não volta mais, se oferecer eles não vão querer. Então é uma rivalidade muito legal, né? O jogo passado das duas equipes não foi bom, decepcionante, né? Foi decepcionante, então elas acabam aí... Esse jogo é muito importante pra elas, as duas querem vencer, né? Sim. Mas a gente pode dizer aí que o Steelers ele tá com alguns problemas no jogo terrestre, que é uma coisa que a gente não imaginaria antes da temporada começar, né? Pelo contrário, a gente pensava que era o ponto forte da equipe e até o momento não se encontrou. Enquanto o Baltimore Ravens ele tinha uma defesa absurda, né? Óbvio que ainda tem, mas a gente tem algumas dúvidas, né? Claro. Até que ponto essa defesa é tão boa assim, porque tomou 44 pontos do Jacksonville Jaguars, né? Isso é um número absurdo. Da mesma forma que a gente comentou, por exemplo, o Raiders, eu não acredito que essa defesa vai repetir essa campanha fraca, né? Mas o ataque do Ravens é o principal ponto negativo da equipe, né? O Joey Flacco não está jogando bem, o jogo aéreo do Baltimore Ravens está muito ruim essa temporada. E aí fica bem difícil, né? Nenhum ataque unilateral é bom, né? Pra nenhum dos dois lados. Então, esse balanço vai ter que ser encontrado, né? Vai ter que ser... De alguma maneira, para eles passarem pelos Steelers, eles vão ter que, pelo menos, encontrar aí um equilíbrio entre esses duas formas de atacar. Eu acho que para o Ravens o principal aqui é o ataque terrestre, porque a defesa dos Steelers está mostrando uma consistência muito grande, principalmente na secundária.
É um time que levou só 2 touchdowns dessa forma, tá cedendo poucas jardas, então isso é importante. Principalmente como você falou, o Joe Flacco não tá jogando bem, ele voltou de uma lesão e parece que não tá 100% ainda, né? Jogou muito mal contra os Jaguars. Não, 28 jardas, né? Péssimo. Foi o pior desempenho no quarterback na temporada, conseguiu ser pior que o Dalton na primeira semana. Então vai precisar muito do ataque terrestre aqui. E a defesa, o Brandon Williams, ele voltou a treinar, é um jogador importante para essa defesa. Mostrou isso também contra os Jaguars, né? Vai precisar de reforço contra um ataque que é forte, a gente sabe disso. O Anthony Brown tá jogando muito, já tá liderando em jardas aéreas, Normal. É um monstro, né? Só que o ataque, no geral, ele não tá mostrando ainda o potencial que a gente espera. Né? O Bell até conseguiu jogar relativamente bem no último jogo, passou das 100 jardas, fez touchdown, mas a gente espera mais ainda, né, desse ataque, não só do Bell, do Big Ben, com certeza, de um time como um todo. Até a defesa parece que está mostrando mais do que a gente esperava do que o próprio ataque. Por enquanto a defesa ela carregou mais o time do que o ataque. Tá sendo muito mais regular que esse ataque, com certeza, né? Exatamente. Só que eu acho assim que a defesa dos Ravens é uma das melhores da NFL. Eu acho que o jogo contra os Jaguars não conta. Um ponto fora da curva. A última semana quase não conta. É complicado a gente começar a comparar com as coisas que aconteceram semana passada, porque pode mudar tudo de novo, né? E é bem provável que mude tudo de novo, né? Com certeza. Mas esse jogo é bastante interessante porque também, como Bears e Packers, Steelers e Ravens mais recentemente vem sendo uma das maiores rivalidades da NFL. Eu até tava pensando aqui que é tipo um Boca e River, porque é um jogo extremamente pegado. É um jogo que não tem muitos pontos, as defesas são muito fortes, parece que jogam melhor até nessa partida, né? Então, assim, não espere muitas grandes jogadas, algo muito bonito. Sabe que você falou isso, o jogo vai ser 73 a 60. Vai ter big plays toda hora, as defesas não vão jogar nada. Jardas aéreas pro Baltimore. Mas se tudo ocorrer como normal, o que a gente nunca sabe na NFL, né? É um jogo para ser extremamente pegado. Então eu acho que as defesas vão ser muito importantes. Eu acho que também a questão dos turnovers pode decidir. É um jogo que sempre acontece turnover, sempre é um fumble, né? E um detalhe que decide. Sempre um detalhe, por ser um clássico, né? E eu acho que todos os esportes isso acaba acontecendo. Eu gosto das duas defesas, como eu falei, eu acho que elas vão ser essenciais nessa partida. E no ataque eu acho que, mesmo não correspondendo ao que a gente achava, eu acho os Steelers ainda mais forte. Claro. Mas o jogo é em Baltimore. Então, assim, é um jogo extremamente difícil. Eu acho que é o jogo mais difícil de apostar que a gente teve até o momento. Porque pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que as duas equipes estão 2-1. Eu acho que elas jogaram meio que o mesmo nível de futebol americano até esse momento, né? Sim. Então, eu acho os Steelers um time um pouco melhor. Mas o Baltimore jogando em casa é muito forte, entendeu? Os Steelers foi muito mal jogando em Chicago também. Sim. Então, assim, eu vou apostar em Baltimore. Eu queria apostar no Steelers, mas eu acho que Baltimore jogando em casa, sem ser bonito, vai conseguir vencer essa partida. Eu só vou apostar no Steelers porque eu acho que o ataque é melhor do que dos Ravens. Eu acho que eles vão ter muita dificuldade de marcar pontos nesse jogo. Se eles conseguirem ganhar, com certeza vai ser pela defesa, que tem competência para eles, para ganhar um jogo sozinho, mas eu vou apostar nos Steelers. Eu vou apostar nos Steelers também. Eu acho complicado porque é fora de casa e o Steelers, por natureza, não é um dos melhores times fora de casa da liga. Sim. Mas eu confio mais nesse ataque, eu acho que esse ataque ainda vai melhorar, então talvez esse seja o jogo para começar essa melhora. E eu vou no Pittsburgh. É uma aposta. Uma aposta. Claro, é muito difícil. Eu não colocaria meu dinheiro. Nem um pouco. Mentira, na verdade eu coloquei muito dinheiro nisso em aposta. Muito dinheiro. Mas eu não colocaria, mas. A gente tem muito dinheiro pra ficar apostando, né? Claro. Óbvio. Eu vou apostar o dinheiro que eu não tenho. Não vou não. Eu acho que o Pittsburgh deve ganhar esse jogo, mas vai ser o que você falou. Um jogão. Detalhe vai acabar decidindo. E agora, o último jogo, né, desses destaques aí... Também um duelo de divisão. Um duelo de divisão, claro, né? Titans e Texans. É um jogo também que, se fosse há alguns anos, a gente não colocaria nesse destaque. Pelo contrário, né? Ele ia ser um jogo que a gente praticamente nem ia comentar. Mas o Texans ganhou a divisão nos últimos 2 anos, né? E até de forma surpreendente, ninguém esperava, né? E no final o time acabava ganhando. Ano passado, principalmente, o Titans já era o favorito, mas não conseguiu... No final, né, da temporada não conseguiu bons resultados, mas o Titans é o melhor time atualmente. Sim. Dá pra se dizer Com isso. certeza. E também, da mesma forma que a gente comentou do Steelers e Ravens, o jogo é em Texas, então isso deixa mais ainda, porque o melhor time vai jogar fora,
a diferença já não é muito grande, também é um jogo pegado, eu imagino, né? Com certeza. Então também vai ser, eu acho que vai ser decidido por detalhes. A gente tem que salientar aqui que o Watson ele tá se desenvolvendo bem rápido, parece, né? Ele aprendeu muito, principalmente nesse último jogo aí. Parece que a evolução dele do segundo pro terceiro jogo da temporada foi bem melhor. Foi muito grande. A gente não sabe se vai continuar tendo essa evolução, mas claro que cada semana ele vai melhorando um ponto ali no jogo dele, que ainda é cru. E dá pra perceber que acho que o Texans tem um futuro ali, né? Não precisa se preocupar com isso, né? E agora, o Titans já, pelo outro lado, já tem um quarterback que ele já está basicamente provado, né? Claro, ainda não se provou nos playoffs, por exemplo, mas ninguém tem dúvida de que ele é o quarterback do futuro da franquia, certo? A gente só vai ver ele melhorar, provavelmente. E é um jogo muito complicado, né? Eu acho que isso vai ser uma batalha, para mim o que vai definir o jogo vai ser a linha ofensiva do Titans contra a linha defensiva do Texans. Com certeza. Se o Texans conseguir passar por essa linha do Titans e deixar o Mariota com problemas, aí eu não sei se o Titans vai conseguir ter um bom jogo. Mas da mesma forma que se a linha do Titans proteger o Mariota e o Texas ali defensivamente não conseguir fazer grande coisa, é o caminho do Titans para conseguir a vitória, né? Com certeza. O ano passado, o Titans também não ganhou a divisão porque não se deu bem nos confrontos dentro da divisão. O Texans levou porque teve 5 vitórias dentro da divisão, dominou por completo. Então isso é muito importante. Se os Titans querem se provar para chegar nos playoffs, ganhar esses jogos. Precisa ganhar. E começando por aqui, que é um jogo muito difícil, né? Um confronto enfrentando os Texans lá é bem complicado. Eu acho que vai precisar agora do Mariota mais do que nunca, porque a secundária dos Texans está cedendo bastante jardas, touchdown, tá mostrando isso, e o Mariota vai ter que aproveitar. O ataque terrestre, o Texans até consegue lidar bem, né? A gente vai ver agora contra um dos melhores da NFL. Mas eu acho que o caminho para as duas equipes é essa, o jogo aéreo. Aproveitar também o Watson, que lançou muitas bolas contra os Patriots, né? E os Titans também deixam isso, cede muitas jardas, né? É o segundo que cedeu mais touchdowns. Então, eu acho que passa por esses dois lados. Ver os dois times lançarem muito a bola, principalmente. E tem esse outro confronto também, que é as duas linhas, né? Ofensiva dos Titans e a defensiva do Texans. O Seahawks não conseguiu passar pela linha dos Titans, mostrou um grande trabalho, né? Jogou muito bem. Será que o Texans vai conseguir? Eu acho que tem competência para isso. Claro. É uma das melhores da NFL para tentar fazer esse trabalho. Então eu acho que assim como os Steelers e o Ravens, eu acho que pode acontecer tudo aqui também. Os dois times têm condições de ganhar o jogo. O Titans eu acho que está um pouco à frente, mas o Texans é um time extremamente competitivo. Jogando em casa, eu acho que também tem condições de ganhar esse jogo. Esses duelos de divisões são extremamente delicados, porque se a gente pegar pela última rodada, né, o Titans venceu o Seahawks, que era um jogo que a gente falava que coloca esse time em um patamar maior. Mas aí o Titans agora enfrenta o Texans fora de casa, é um time realmente melhor que o Texans nesse momento, e a gente não sabe, a gente não consegue falar assim, não, o Titans vai ganhar esse jogo. Não. Exatamente porque é um duelo de divisão. Um histórico recente. O histórico recente também do Titans, como o Michel falou, é extremamente bizarro até, né? Porque parece até que a divisão, se você olhar os times, é muito mais fácil do que os times que o Titans enfrenta fora dela, geralmente, né? E não conseguir vencer dentro, é óbvio que foi isso o que acabou tirando o time dos playoffs no ano passado. Mas é realmente um jogo bem, bem interessante, pode acontecer muita coisa, né? Esse duelo entre a linha defensiva do Texans e a linha ofensiva do Titans promete ser muito interessante. Se o Mariota não for pressionado, acho que ele tem condições de ali no play action, como ele fez contra Seattle, de explorar essa secundária. A secundária do Texans vem tendo muitas dificuldades. E do outro lado, a gente também tem que ver como o Watson vai se comportar contra uma defesa que a gente não fala tanto pressionando o quarterback, mas é uma defesa bem interessante, uma defesa rápida, com jogadores também muito, muito bem treinados, essa defesa do Titans, e eu acho que também incomodou, né? Incomodou o Wilson domingo, e vai enfrentar uma linha ofensiva que ainda tem dificuldades, que é essa linha dos Texans. Então aí o Titans acho que tem essa vantagem, é um time melhor, precisa vencer essa partida, mas o Texans, até pelo nível de urgência que uma derrota causaria, porque o time ia ficar 1-3, o seu adversário, seu principal adversário da divisão 3-1, com o Jacksonville podendo ficar 3-1 também. Exato. Então eu acho que esse nível de urgência, eu acho que coloca o Texans um pouco mais na partida e deixa um pouco mais equilibrado.
mas eu aposto no Titans. Eu acho que o jogo vai ser extremamente equilibrado até o fim, mas eu acho que o Titans é um time mais equilibrado nesse momento pra vencer. Eu acho que tem mais armas pra vencer essa partida do que o Texans tem. Eu vou apostar no Titans também porque é um time um pouco mais pronto, né? E a gente não sabe até que ponto o Watson consegue repetir o mesmo jogo contra os Patriots. Mesmo com as interceptações, ele conseguiu fazer o time avançar. Então, por esse questionamento, por ele ser muito novo ainda, calor, eu vou apostar nos Titans. Pô, que sem graça, eu vou ter que apostar junto com vocês. Não tem o que fazer. Também, eu acho que esse, o ponto que você comentou, Marcos, até eu acho que é bem importante. Essa urgência, talvez, ela seja, por mais que seja um ponto que vai deixar a equipe pilhada, nervosa, ser mais competitiva, justamente, eu acho que talvez o Watson fique... Talvez ele ache que ele tem que resolver esse jogo, claro, uma derrota e eu não sei até que ponto isso vai ser bom pra ele. E eu acho que justamente é um time pronto já contra um time que, por mais que tenha vencido a divisão 2 vezes, é um time em formação. Sim. É curioso isso. Sim. Então, eu vou no Titans, eu acho que tá um passo à frente. Mas vai ser um jogo muito difícil também, que nem todos os outros, né? Com certeza. Então eu acho que essas foram as nossas análises aí dos principais jogos, os principais destaques. A gente ainda vai voltar, né, logo mais para falar sobre o restante da rodada. Ainda tem muitos jogos para comentar, tem outros pontos muito interessantes, mas foi isso, né? A gente agradece aí quem assiste os nossos vídeos, a gente gosta que vocês comentem, né? A gente percebeu aí que vocês comentaram cada vez mais, até dando opinião sobre os nossos vídeos, de repente com outros temas, né? Exato. Não necessariamente só sobre o jogo em si. Então fiquem de olho que a gente pretende trazer outros conteúdos aí. Valeu. Beleza, até a próxima. When you